Você estudou, trabalhou arduamente, subiu os degraus da carreira. Conquistou as metas, comprou as coisas, alcançou aquilo a que a nossa sociedade chama de sucesso. Por um momento, talvez tenha sentido o brilho quente da vitória. Mas agora, no silêncio que se segue aos aplausos, no espaço tranquilo depois de a meta ser atingida, você ouve algo. Um som sutil, mas persistente. Um eco. O eco no vazio. É a pergunta sussurrada pela sua alma que ecoa nas paredes da sua conquista. E agora? É só isto? Este não é o som do fracasso. Pelo contrário, é o som de um chamado. O chamado para deixar de construir apenas para si e começar a projetar para o mundo. O eco no vazio é a crise existencial que, paradoxalmente, muitas vezes se segue ao sucesso. É a fome natural da alma por significado, por conexão e por contribuição que não pode ser saciada apenas com conquistas pessoais. Nós, seres humanos, estamos programados para mais do que a simples sobrevivência e a autogratificação. O eco no vazio é a prova de que você escalou com sucesso a primeira montanha da vida, a montanha do ego, da segurança e do sucesso pessoal. Mas há uma segunda montanha, mais alta, mais desafiadora e com uma vista infinitamente mais vasta. A montanha do significado, do serviço e do legado. A insatisfação que talvez sinta não é um problema a ser resolvido com mais do mesmo. Não é um sinal para procurar um carro mais caro ou uma casa maior. É um convite para começar a escalar a segunda montanha. Esta jornada está perfeitamente mapeada na hierarquia de necessidades do psicólogo Abraham Maslow. Ele teorizou que, uma vez que as nossas necessidades básicas de segurança e as nossas necessidades psicológicas de pertença e estima são satisfeitas, o pico da primeira montanha, somos impulsionados por uma necessidade de autorrealização, de nos tornarmos tudo que somos capazes de ser. Entretanto, mais tarde na sua vida, Maslow propôs um nível ainda mais elevado, a autotranscendência. Esta é a necessidade de nos conectarmos a algo para além do nosso eu individual, de nos dedicarmos a uma causa maior, de servir os outros e de contribuir para o bem-estar da humanidade. O eco no vazio é o som do seu ser a dizer-lhe que está pronto para transcender. O grande erro que a maioria das pessoas comete ao ouvir este eco é diagnosticar mal a sua origem. Elas pensam: se me sinto vazio depois de ter alcançado X, então a resposta deve ser alcançar 2x. Elas dobram a aposta na primeira montanha, perseguindo com ainda mais afinco o próximo milhão, a próxima promoção, o próximo símbolo de status, na esperança de que mais irá finalmente silenciar a inquietude da sua alma. Mas isto é como tentar encher um buraco negro com matéria. Apenas o torna mais voraz. O erro fatal é não perceber que a solução não é continuar a subir na mesma montanha, mas sim ter a coragem de descer até o vale e começar a caminhada em direção a um novo cume. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se sentar em silêncio e escutar atentamente este eco. É a escuta profunda do chamado. Encontre um momento onde não será interrompido. Pegue no seu diário e escreva no topo da página: se o sucesso para mim já não é suficiente, o que a minha alma realmente anseia por construir? Feche os olhos. Reconheça e sinta gratidão por tudo que já conquistou. Deixe essa sensação de realização preenchê-lo. Agora permita que o sentimento de vazio ou de "e agora?" surja, sem julgá-lo. Não tente afastá-lo. Em vez disso, incline-se para ele com curiosidade. O que ele está tentando dizer-lhe? Escreva livremente, sem filtro, por 10 minutos. Que palavras emergem? Impacto, contribuição, criatividade, serviço, conexão. Não procure um plano. Sua única tarefa é traduzir o som do eco em palavras, para que você possa começar a entender a linguagem do seu próprio legado. O eco que você ouve no vazio não é um sinal de que a sua vida é um fracasso. É o sinal mais claro de que você está pronto para o seu trabalho verdadeiro.
É a sua alma dando os parabéns por ter completado o primeiro nível do jogo e convidando-o para a grande e magnífica aventura de se tornar o arquiteto de realidades. Repita estas palavras de afirmação. O meu sucesso pessoal foi a minha preparação, não o meu destino. Eu ouço o chamado para um propósito maior. O vazio que sinto é o espaço para o meu legado nascer. Capítulo 2. Despertando o arquiteto. Você não é um inquilino, é o designer da realidade. A maioria de nós aprendeu a viver a vida como um inquilino. Nós habitamos uma realidade que nos parece ter sido dada, pré-fabricada. Aceitamos as paredes, as janelas e as limitações do edifício tal como o encontramos. Reclamamos das infiltrações no teto, mas nunca nos ocorre que podemos reforçar a fundação. Admiramos a vista de uma janela, mas nunca ousamos desenhar e abrir uma nova. Mas você não nasceu para ser um mero inquilino no mundo, um espectador passivo da sua própria vida. Dentro de si reside um poder adormecido. Você nasceu para ser o arquiteto. A sua consciência é o estirador, a sua intenção é a caneta, e a sua vida é o grande projeto à espera de ser desenhado. Despertar o arquiteto interior é fazer a mudança mais radical de todas, a mudança de uma postura reativa para uma postura criativa. O inquilino reage às circunstâncias que encontra. O arquiteto cria as circunstâncias que deseja. Este despertar exige que se assuma 100% de responsabilidade pela sua realidade, não no sentido de culpa pelo que aconteceu no passado, mas no sentido de poder total sobre o que acontecerá a seguir. O arquiteto entende uma lei fundamental. O seu mundo exterior é um espelho perfeito do seu projeto interior, a soma total das suas crenças, pensamentos e estados emocionais dominantes. Para mudar o edifício, o arquiteto não tenta derrubar as paredes com força bruta. Ele regressa calmamente ao seu estirador e redesenha o projeto. É aqui que a mentalidade de vítima morre e a de criador nasce. Você deixa de perguntar, por que é que isto está me acontecendo? E começa a perguntar, o que é que eu desejo criar agora? Esta não é uma fantasia de pensamento positivo, é uma realidade que a vanguarda da ciência começa a confirmar. O campo da neuroplasticidade é a prova científica de que nós podemos, de fato, redesenhar o nosso cérebro, o hardware do nosso projeto interior. Cada pensamento focado, cada nova crença praticada com o sentimento, cria e fortalece novas vias neurais. Estamos literalmente reconfigurando a nossa mente para perceber uma nova realidade. Ao mesmo tempo, interpretações da física quântica, como o efeito do observador, sugerem que a consciência não é uma mera espectadora do universo, mas uma participante ativa na sua manifestação. O nosso foco, a nossa atenção, a nossa intenção parecem desempenhar um papel na forma como a energia se colapsa em matéria. A ciência está começando a provar o que os místicos sempre souberam. Nós somos designers de mundos. O grande erro da maioria das pessoas, e o que as mantém presas no eco do vazio, é a mentalidade de inquilino. Elas externalizam o seu poder e a sua responsabilidade. Culpam a economia, o governo, o chefe, os pais ou as circunstâncias pela sua falta de realização. Ao fazerem isso, elas entregam voluntariamente as chaves da sua própria casa a forças externas. É uma posição que oferece um conforto temporário, pois as absolve da responsabilidade de mudar. Mas é uma prisão a longo prazo, pois torna-as completamente impotentes. O erro fatal é acreditar que se há um produto passivo do ambiente em vez de se reconhecer como o poder criativo que, através da própria consciência, molda ativamente esse mesmo ambiente. O ritual do arquiteto para esta semana é o de reivindicar o seu poder de volta. É a reivindicação do projeto. Identifique uma área da sua vida onde se tem sentido uma vítima, um inquilino a reclamar. Pegue no seu diário. Primeiro, deixe o inquilino falar. Escreva todas as razões externas porque essa área está como está. Agora, vire a página. No topo, escreva o estirador do arquiteto. Assuma sua nova identidade e faça a si mesmo esta pergunta poderosa. Se eu sou 100% responsável pela criação da minha experiência nesta área, qual é o primeiro pequeno redesenho interior que eu posso fazer agora? A resposta não deve ser uma ação externa massiva.
Deve ser uma mudança no projeto. Talvez seja mudar a história que você conta a si mesmo sobre a situação. Talvez seja focar-se numa solução em vez do problema. Talvez seja dedicar 5 minutos a visualizar o resultado ideal. Comprometa-se com este pequeno redesenho. A transição de inquilino para arquiteto é a decisão mais importante que você jamais tomará. É o ato de pegar na caneta e reclamar o direito de desenhar sua própria vida. As paredes da sua realidade atual não são uma prisão. Elas são apenas a tela branca sobre a qual a sua grande obra, o seu legado, está prestes a ser desenhado. Repita estas palavras de afirmação. Eu não sou um inquilino das minhas circunstâncias. Eu sou o arquiteto da minha realidade. Eu assumo o poder da minha consciência. O meu projeto começa agora. Capítulo 3. O que é um legado? Para além de estátuas e nomes em edifícios. A palavra legado assusta-nos. Ela conjura imagens de pirâmides a desafiar o tempo, de nomes de famílias gravadas em mármore nas fachadas de universidades, de estátuas de bronze em praças públicas. Parece uma ideia grandiosa, reservada para os faraós, os magnatas e os generais da história. Mas esta é uma visão de museu, fria, estática e distante da nossa vida. E se o verdadeiro legado não for algo que você deixa para o mundo, mas algo que você deixa no mundo? Não um objeto inanimado, mas uma energia viva. Um efeito cascata de bem que continua a ondular muito depois de você partir. Hoje vamos resgatar a palavra legado das mãos dos mortos e devolvê-la, vibrante e cheia de poder, às mãos dos vivos. Precisamos de fazer uma distinção crucial entre um legado de pedra e um legado vivo. O legado de pedra é focado no ego. É sobre nomes, edifícios, riqueza acumulada, monumentos. A sua principal motivação é ser lembrado, alcançar uma forma de imortalidade. O legado vivo, por outro lado, é focado na alma. Não se preocupe em ser lembrado, mas em criar impacto. É a sabedoria que você partilhou e que continua a guiar outros. São as pessoas que você inspirou e que agora inspiram outras. É o sistema que você ajudou a melhorar, a beleza que você criou e que continua a elevar o espírito humano. O legado de um grande professor não está no nome da escola, mas nas mentes que ele acendeu e que continuam a acender outras. O seu trabalho como arquiteto não é o de construir um monumento para si mesmo, mas é o de projetar um movimento de bem-estar que o transcenda. Esta ideia de um legado como uma influência contínua é descrita pelo conceito de memes, no seu sentido original cunhado pelo biólogo Richard Dawkins. Um meme é uma unidade de cultura, uma ideia, uma melodia, uma prática que se espalha de mente em mente. O seu legado vivo é o meme positivo e poderoso que você introduz na consciência coletiva. A sua coragem, a sua compaixão, a sua inovação são ideias contagiosas que se replicam através das ações daqueles que você inspira. A ciência da epigenética também nos oferece uma bela metáfora, sugerindo que o ambiente e as experiências podem influenciar a forma como os genes se expressam nas gerações futuras. Da mesma forma, o ambiente de esperança, de possibilidade e de integridade que você cria através do seu legado pode influenciar positivamente o DNA cultural das gerações que se seguem. O grande erro da maioria das pessoas que pensam em legado é o foco no monumento. Elas perseguem a fama, o reconhecimento, a construção de um império que ostente o seu nome, acreditando que isso lhes dará a imortalidade. Esta busca, nascida do medo que o ego tem de ser esquecido, frequentemente leva a ações que, ironicamente,
cria um legado de impacto negativo. Exploração, competição implacável, negligência das relações humanas. O erro fatal é acreditar que o legado é sobre a sua própria glória, em vez de ser sobre o serviço à vida. É uma busca por uma validação póstuma, que é tão vazia quanto a busca por validação em vida. Um verdadeiro arquiteto não pergunta como serei lembrado, mas sim como o mundo será um lugar melhor porque eu estive aqui. O ritual do arquiteto para esta semana é o de sentir a essência do seu legado. É o exercício da memória futura. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e viaje no tempo, 100 anos para o futuro. Você já não está neste plano, mas a sua energia, as suas ondulações ainda se fazem sentir. Imagine um jovem, talvez um descendente seu, ou simplesmente alguém que vive nesse futuro, cuja vida foi de alguma forma tocada e melhorada por você. Agora, no seu diário, escreva uma pequena carta do ponto de vista desta pessoa. Na carta, ela descreve a um amigo como o seu trabalho, a sua arte, a sua empresa, ou simplesmente a forma como você viveu, a influenciou. Não se foque em grandes feitos, foque no sentimento. Por causa do projeto que ele iniciou, a minha comunidade é mais conectada. A sua coragem em partilhar a sua história me deu permissão para viver a minha verdade. Leia o que escreveu. O sentimento que essa carta evoca, essa é a essência do legado que a sua alma anseia por construir. Um legado não é algo que se planeja para o fim da vida, é algo que se constrói a cada dia, com cada escolha, cada ato de contribuição. É uma prática presente. Ao mudar o seu foco de o que eu posso acumular para mim, para que impacto posso criar para os outros, você começa a viver o seu legado, aqui e agora. Você deixa de ser um construtor de monumentos para o ego e se torna um tecelão de um futuro melhor para a alma coletiva. Repita estas palavras de afirmação. O meu legado não é o que eu deixo para as pessoas, mas o que eu deixo nelas. Eu construo o meu legado vivo a cada dia, através de atos de impacto e contribuição. A minha vida é a minha mensagem. Capítulo 4. A mudança de escala, da ambição pessoal para a missão transpessoal. A ambição pessoal é como olhar para o mundo através de um microscópio. O nosso foco é preciso, detalhado e intensamente centrado em nós mesmos, as nossas necessidades, os nossos desejos, a nossa sobrevivência, o nosso sucesso. É uma ferramenta útil e necessária para começar a jornada. A missão transpessoal, por outro lado, é como olhar para o mundo através de um telescópio. De repente, o nosso campo de visão expande-se para além do nosso pequeno eu. Vemos a vastidão, as galáxias de outras pessoas, a intrincada interconexão de todas as coisas. O nosso foco muda do eu para o nós. Esta mudança de escala do microscópio para o telescópio é o que transforma um construtor habilidoso num verdadeiro arquiteto de legado. Esta é a transição da ambição pessoal para a missão transpessoal. A ambição pessoal é movida pelo ego. A sua pergunta central é: o que é que o mundo pode me dar? Ela procura segurança, status, riqueza e reconhecimento para o eu individual. O seu combustível é a necessidade de validação e o medo da insignificância. É a energia que nos ajuda a escalar a primeira montanha. A missão transpessoal, no entanto, é movida pela alma. A sua pergunta central muda para: o que eu posso dar ao mundo? Ela transcende o eu pessoal e conecta-se a uma causa, a um valor,
a um problema a ser resolvido ou a um grupo de pessoas a ser servido. O seu combustível é o propósito e o serviço. Isto não significa negar as suas próprias necessidades. Significa vê-las no contexto de um todo maior. A sua prosperidade pessoal deixa de ser o objetivo final e se torna uma consequência natural e uma ferramenta necessária para cumprir a sua missão. Este padrão arquetípico é o coração da jornada do herói, mapeado pelo mitologista Joseph Campbell. Em quase todos os mitos do mundo, o herói parte numa aventura com uma motivação pessoal. Mas as provações da jornada o transformam. No final, ele regressa não para guardar o tesouro para si, mas para partilhar o seu elixir, a sua sabedoria recém-adquirida com a sua comunidade. Este é um movimento do eu para o serviço. No mundo moderno, teorias de liderança como a liderança servidora ecoam nesta sabedoria. O líder servo foca-se, em primeiro lugar, no crescimento e bem-estar das pessoas e das comunidades que serve. O seu sucesso como líder é medido não pela sua própria acumulação de poder, mas pelo florescimento daqueles que ele eleva. O grande erro que mantém muitas pessoas talentosas presas num eco do vazio é o medo de que, se mudarem o seu foco para uma missão maior, irão perder a sua garra e o seu impulso para o sucesso. Elas foram ensinadas a ver o serviço e a ambição como forças opostas. O erro fatal é não perceber que uma missão transpessoal é, na verdade, uma fonte de energia, de motivação e de resiliência infinitamente mais poderosa e sustentável do que a ambição do ego. O ego, com a sua constante necessidade de validação, esgota-se. O propósito, a conexão com algo maior, reabastece-se continuamente. Quando você se alinha com uma missão que transcende o seu eu, você não está mais a operar apenas com a sua própria força. Você está se alinhando com uma força universal muito maior. O ritual do arquiteto para esta semana é o de começar a esboçar a sua missão. É o exercício encontrando o seu nós. Pegue o seu diário. Primeiro, responda com o coração. Que problema ou injustiça no mundo realmente me incomoda? O que me faz sentir um fogo interior? Muitas vezes, o nosso maior serviço nasce da nossa maior frustração. Segundo, pergunte: que grupo de pessoas o meu coração naturalmente se inclina para ajudar? Crianças, artistas, empreendedores, a minha comunidade local. Terceiro, revise seus dons e talentos únicos. Agora a alquimia. Escreva a seguinte frase e complete-a. A minha missão poderia ser usar o meu dom o seu dom principal, para ajudar o meu grupo de pessoas escolhido a resolver o problema que o incomoda. Por exemplo, a minha missão poderia ser usar o meu dom de organização para ajudar pequenos artistas a resolver o problema de levarem a sua arte ao mundo. Este não precisa ser o seu plano final. É um primeiro rascunho do seu projeto de legado. Sinta a mudança energética de "eu quero ser bem-sucedido" para "eu quero usar o meu sucesso para servir". A mudança de escala da ambição pessoal para a missão transpessoal não é o sacrifício do seu sucesso, é o seu maior catalisador. É quando você se conecta a um porquê maior do que a si mesmo que desbloqueia seus níveis mais profundos de criatividade, energia e poder de atração. A sua ambição se torna um motor de um veículo muito maior, a sua missão. E é essa missão que o levará a beldurar um legado que realmente importa. Repita essas palavras de afirmação. A minha ambição pessoal serve à minha missão transpessoal. O meu sucesso não é só para mim, é para o bem de todos. Eu sou um arquiteto a serviço de uma grande obra. Capítulo 5. A intercessão sagrada, onde o seu dom único encontra a necessidade do mundo. Dizem que antes de cada alma encarnar, ela escolhe uma canção única, uma melodia que só ela pode cantar para o mundo. A nossa vida, então,
torna-se uma busca por essa canção. E o mundo, com as suas dores, os seus anseios e as suas necessidades, tem uma sede profunda de ouvir certas melodias. O seu propósito, a sua verdadeira vocação, o projeto do seu legado, não é encontrado apenas olhando para dentro, nem apenas olhando para fora. Ele é descoberto na intercessão sagrada, aquele ponto mágico, ressonante e eletrizante, onde a sua canção única se torna a resposta perfeita para a sede do mundo. Hoje, vamos encontrar a sua intercessão. A intercessão sagrada é o lugar onde o seu dom único encontra uma necessidade profunda do mundo. É a fusão da sua maior paixão com a sua maior compaixão. Vamos dissecar estes dois elementos. O seu dom único é muito mais do que aquilo em que você é tecnicamente bom. É a combinação dos seus talentos naturais, das suas paixões mais profundas, aquelas atividades que o fazem perder a noção do tempo e da sabedoria que você destilou das suas experiências de vida, especialmente das suas maiores dores e desafios. É a sua zona de gênio. A necessidade do mundo é o problema que o indigna, o grupo de pessoas que o seu coração anseia por ajudar, a desordem que a sua alma se sente chamada a organizar ou a beleza que você se sente compelido a criar. Quando você opera a partir desta interseção, o trabalho deixa de se sentir como trabalho. Ele torna-se um ato de serviço alegre. É o ponto onde a sua realização pessoal e o seu sucesso no mundo se tornam uma e a mesma coisa. Este conceito de alinhamento é uma verdade universal, expressa em diferentes culturas e tradições. No Japão, é encapsulado pela palavra Ikigai, que se traduz como uma razão para ser. O seu Ikigai é frequentemente representado como o ponto central onde 4 círculos se encontram: aquilo que você ama, aquilo em que você é bom, aquilo de que o mundo precisa e aquilo pelo qual você pode ser pago. A nossa intercessão sagrada é o coração pulsante do Ikigai. O teólogo Frederick Buechner definiu a vocação de uma forma igualmente bela. O lugar para onde Deus o chama é o lugar onde a sua alegria profunda e a fome profunda do mundo se encontram. Esta não é uma ideia nova, é uma verdade arquetípica sobre a realização humana. O grande erro que leva tantos arquitetos promissores a construírem projetos desalinhados é o de escolherem apenas um lado da interseção. De um lado, temos o mártir. Ele foca-se exclusivamente na necessidade do mundo, sacrificando as suas próprias paixões e a sua alegria em nome do serviço. Inevitavelmente, isto leva ao esgotamento, ao burnout e ao ressentimento, tornando seu serviço insustentável. Do outro lado, temos o diletante. Ele foca-se exclusivamente no seu próprio dom e na sua paixão, seguindo a sua alegria sem a conectar a uma necessidade real do mundo. Isto pode levar a um trabalho autoindulgente, sem impacto e, muitas vezes, sem viabilidade financeira. O erro fatal é não perceber que o poder não reside em nenhuma das margens, mas na ponte que as une. O ritual do arquiteto para esta semana é o de desenhar o mapa para a sua própria intercessão sagrada. Pegue uma folha de papel grande e desenhe 2 grandes círculos que se sobrepõem no centro. No círculo da esquerda, escreva o meu dom único. Dentro dele, liste as suas paixões, os seus talentos e a sabedoria que adquiriu das suas experiências de vida, especialmente das suas maiores dores e desafios. É a sua zona de gênio. No círculo da direita, escreva a necessidade do mundo. Liste os problemas que o movem e os grupos que você deseja ajudar. Pergunte: que dor no mundo eu anseio por curar? Agora, respire fundo e olhe para o espaço da sobreposição, a sua interseção. Comece a fazer conexões. Como é que o seu talento pode ajudar a resolver o problema de como é que a sua paixão pode servir este grupo de pessoas? Escreva as ideias que surgem neste espaço sagrado. Este é o seu campo de ouro. É aqui que o projeto do seu legado começa a ganhar forma e clareza.
A busca pelo seu propósito não precisa ser uma jornada confusa e frustrante. A sua resposta, reside nesta interseção. É o lugar onde você finalmente deixa de ter de escolher entre a sua felicidade e a sua contribuição, entre a sua alma e o mundo. É o lugar onde a sua alegria se torna o seu maior serviço, e o seu serviço se torna a sua maior alegria. Repita estas palavras de afirmação. O meu propósito reside na interseção sagrada entre o meu dom e a necessidade do mundo. A minha alegria é o meu serviço. O meu serviço é a minha alegria. Eu construo meu legado a partir deste lugar de poder. Capítulo 6. O Projeto Mestre. Desenhando a sua visão de legado, com clareza e ousadia. Nenhum arquiteto digno desse nome começa a construir uma grande catedral colocando tijolos ao acaso. Muito antes de a primeira pedra ser assente, a catedral já existe, completa, magnífica e cheia de luz, primeiro na sua mente e depois no seu estirador. Este é o Projeto Mestre, a sua visão de legado. Depois de encontrar a sua interseção sagrada, o seu próximo passo como arquiteto não é a ação apressada, mas a visão deliberada. É ter a coragem de sonhar em alta definição, de desenhar um futuro tão claro e tão ousado nos seus detalhes que ele começa a exercer uma força gravitacional, puxando-o na sua direção. Hoje, vamos pegar na caneta da nossa consciência e começar a desenhar. Uma visão de legado não é uma meta vaga, como ter mais impacto ou ajudar pessoas. É uma representação multissensorial e emocionalmente carregada de uma realidade futura. Ela responde à pergunta: se eu vivesse consistentemente a partir da minha interseção sagrada, que mundo o meu trabalho ajudaria a criar daqui a 10 ou 20 anos? Uma visão poderosa tem duas qualidades inseparáveis: clareza e ousadia. A clareza dá-lhe um destino, um ok específico que orienta as suas decisões. A ousadia infunde essa clareza com paixão, com um porquê tão inspirador que se torna o seu combustível emocional. A clareza sem ousadia leva a metas pequenas e seguras. A ousadia sem clareza leva ao caos e à energia dispersa. Quando combinadas, elas criam um campo magnético que organiza as suas ações, atrai os recursos necessários e o inspira a superar qualquer obstáculo. A eficácia desta prática é confirmada pela neurociência e pela psicologia do desporte. O cérebro humano não distingue claramente entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando atletas de elite visualizam sua performance perfeita, eles estão ativando e fortalecendo exatamente as mesmas vias neurais que usariam na competição. A isto chama-se ensaio mental. Da mesma forma, ao criar e visitar regularmente a sua visão de legado, você está ensaiando o seu futuro. Você está familiarizando o seu sistema nervoso com a sensação de já viver nessa realidade, o que diminui o medo do desconhecido. Ao mesmo tempo, você está programando o seu sistema de ativação reticular, o filtro do seu cérebro, para procurar e destacar tudo no seu ambiente que esteja alinhado com essa visão. O grande erro que impede as pessoas de criarem um legado poderoso é o foco no como. Elas têm um vislumbre de uma visão ousada, mas a sua mente lógica entra imediatamente em pânico, perguntando: mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Presas na lógica do seu presente, elas diminuem a sua visão, ajustando-a àquilo que já sabem como alcançar. Elas criam metas incrementais, em vez de visões transformadoras. O trabalho do arquiteto na fase do projeto não é se preocupar com o como. O como é o trabalho do universo, da sincronicidade, da ponte de incidentes que se revelará à medida que você caminhar. O seu único trabalho nesta fase é definir o quê e o porquê com uma clareza e uma paixão tão avassaladoras que o como será inevitavelmente atraído para si. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar o autor do seu futuro. É o exercício escrevendo a partir do legado. Reserve um tempo generoso e inspirador para si. Imagine que viajou 10 anos para o futuro.
A sua missão de legado tem sido um sucesso, além dos seus sonhos. Agora, no seu diário, escreva uma carta ao seu eu do presente. Descreva, a partir da perspectiva do seu eu futuro, como é sua vida. Não liste apenas as conquistas, descreva um dia na vida. Como se sente ao acordar? Com que tipo de projeto se envolve? Que impacto o seu trabalho está tendo visivelmente no mundo? Que tipo de pessoas o rodeiam? Use todos os seus sentidos. Descreva as imagens, os sons, as emoções. Deixe que o seu eu futuro lhe dê um conselho sábio. Eu sei que agora você tem medo o seu medo atual, mas peço-lhe que confie, porque o que o espera do outro lado é um sentimento descreva a emoção. Leia esta carta em voz alta. Este documento agora é o seu projeto mestre. A sua visão de legado é o seu ativo mais precioso como arquiteto. É o motor que o irá puxar através das inevitáveis dúvidas e desafios. É o projeto que dará ordem, significado e propósito às suas ações diárias. Uma visão clara e ousada não é uma fantasia, é uma tecnologia de criação de realidade. Honre-a, nutra-a, e ela deixará de ser um desenho para se tornar a arquitetura da sua vida. Repita estas palavras de afirmação. A minha visão é clara, ousada e magnética. Eu não me preocupo com o como. Eu foco-me no o quê e no porquê. O meu projeto mestre guia todas as minhas ações. Capítulo 7. Riqueza a serviço, transformando seus recursos em ferramentas de impacto. Um arquiteto pode ter o projeto mais visionário e inspirador do mundo, mas sem as ferramentas certas, sem os materiais de construção, o projeto permanecerá para sempre uma bela imagem no papel. A sua riqueza, e refiro-me a ela em todas as suas formas, não é o edifício do seu legado. É a sua caixa de ferramentas. É o seu armazém de materiais. Para o arquiteto de legado, o objetivo final não é acumular uma quantidade infinita de ferramentas apenas para as admirar. É tornar-se um mestre no seu uso. Hoje, vamos aprender a ver cada recurso que possuímos não como um troféu do nosso sucesso passado, mas como uma ferramenta sagrada a serviço da nossa grande obra futura. Esta é a mentalidade da riqueza a serviço. Ela exige que olhemos para além da definição limitada de riqueza como sendo apenas dinheiro. Os seus recursos são vastos e multifacetados. O seu tempo é a sua ferramenta mais finita e, portanto, mais preciosa. Cada hora é um bloco de construção. A sua habilidade é a sua ferramenta especializada, o seu gênio único que lhe permite esculpir a realidade de uma forma que ninguém mais consegue. A sua rede de contatos são as suas pontes e as suas alavancas, a sua capacidade de colaborar e de amplificar o seu impacto. E, claro, o seu dinheiro é o seu material de construção mais flexível, a energia que pode ser convertida em quase qualquer outra coisa necessária para o projeto. A mentalidade de riqueza a serviço muda radicalmente a sua pergunta orientadora. Em vez de perguntar como posso eu ter mais, você começa a perguntar qual é o uso mais impactante que posso dar àquilo que eu já tenho. O foco muda da acumulação para a alocação. Esta abordagem de otimização de recursos para um bem maior é a base de movimentos modernos como o altruísmo eficaz. Este movimento filosófico utiliza a evidência e a razão para determinar as formas mais eficazes de usar os nossos recursos, tempo e dinheiro, para melhorar o mundo. Ele trata o serviço não apenas como um ato emocional, mas como um problema de alocação inteligente. Nos negócios, o princípio do retorno sobre o investimento, ROI, é fundamental. O arquiteto de legado aplica um conceito semelhante, o retorno sobre o impacto, a todos os seus recursos. Ele pergunta constantemente: qual é o maior retorno em termos de impacto que posso obter ao investir esta hora do meu tempo ou este euro do meu dinheiro na minha visão de legado? O grande erro da maioria das pessoas é criar uma separação estanque entre a sua riqueza e o seu propósito. Elas ganham o seu dinheiro em uma caixa, muitas vezes num trabalho que não as preenche, e depois, se sobrar algum tempo, energia ou dinheiro, tentam fazer o bem na outra caixa,
através de voluntariado ou de pequenas doações. Elas não conseguem ver que o seu principal recurso, o seu trabalho diário, onde investe a maior parte da sua energia vital, pode e deve ser a sua principal ferramenta de impacto. O erro fatal é ver a riqueza como algo a ser acumulado para o prazer e o conforto pessoal, e o serviço como um hobby. O arquiteto de legado integra os dois, entendendo que a forma como ele aloca os seus recursos diariamente é o seu principal ato de construção do seu legado. O ritual do arquiteto para esta semana é o de fazer um inventário das suas ferramentas. É a auditoria de alocação de recursos. Pegue uma folha de papel e crie 4 quadrantes: tempo, habilidades, rede e dinheiro. Tenha a sua visão de legado, que desenhou anteriormente, bem em frente a você. Agora, com honestidade, avalie cada quadrante, perguntando: que percentual deste recurso está sendo atualmente alocado de forma consciente para servir a minha visão de legado? Olhe para a sua agenda da semana passada. Quantas horas foram investidas em atividades que constroem ativamente a sua grande obra? Você está usando as suas melhores habilidades nos seus projetos mais importantes? O seu dinheiro está financiando a sua visão ou apenas a sua existência? O objetivo não é o julgamento, mas sim a clareza. Após a auditoria, escolha uma pequena ação para a próxima semana para melhorar o alinhamento em apenas um destes quadrantes. Você já é mais rico e mais poderoso do que imagina. Os seus recursos vão muito além do seu saldo bancário. Ao começar a vê-los e usá-los como ferramentas sagradas a serviço da sua grande obra, você desbloqueia um novo nível de foco e de poder. Cada recurso, por mais pequeno que seja, quando alinhado com uma visão audaz, torna-se incrivelmente potente. Repita estas palavras de afirmação. Todos os meus recursos são ferramentas a serviço da minha visão. Eu aloco meu tempo, as minhas habilidades e o meu dinheiro com intenção e propósito. A minha riqueza serve o meu legado. Capítulo 8. A Catedral, não o tijolo. O poder da colaboração e da cocriação. Conta-se uma velha história sobre 3 pedreiros que trabalhavam lado a lado numa grande construção medieval. Um viajante perguntou ao primeiro o que ele estava a fazer. "Estou a assentar tijolos", respondeu ele, com o suor a escorrer e a amargura na voz. O viajante perguntou ao segundo. "Estou construindo um muro", disse ele, com uma resignação cansada. Finalmente, o viajante perguntou ao terceiro pedreiro e os seus olhos brilharam de uma luz diferente. "Eu?", disse ele com um sorriso. "Eu estou construindo uma catedral para a glória de Deus e para a inspiração de gerações." O arquiteto de legado sabe que a sua obra nunca é apenas sobre o tijolo que ele assenta. É sobre a catedral que ele ajuda a erguer com outros. A sua visão de legado é, por natureza, demasiado grande para ser construída por uma só pessoa. Tentar fazê-lo sozinho é o caminho mais rápido para o esgotamento e para um impacto severamente limitado. Aqui, o arquiteto precisa de evoluir de um criador solitário para um mestre da cocriação. A cocriação é a compreensão humilde e poderosa de que o seu dom único, por mais brilhante que seja, é apenas uma peça de um quebra-cabeças muito maior. A sua verdadeira maestria manifesta-se na sua capacidade de encontrar outras pessoas cujos dons complementam e amplificam o seu, de alinhar todos em torno de uma visão partilhada, a catedral, e de criar um ambiente onde a genialidade coletiva possa emergir. O foco muda do herói solitário para o maestro da orquestra. A sua rede de contatos deixa de ser um recurso a ser explorado para o seu ganho pessoal e torna-se o seu círculo sagrado de co-criadores. A ciência dos sistemas e o estudo da inovação confirmam esta verdade. O conceito de inteligência coletiva mostra que os grupos, quando colaboram eficazmente, podem resolver problemas de formas que excedem em muito a capacidade do seu membro mais inteligente. Estudos do MIT revelaram que os fatores que mais contribuem para a inteligência de um grupo não são os QIs individuais, mas sim a sensibilidade social, a capacidade de ouvir e a distribuição equitativa da participação. Todos os grandes saltos da humanidade, da Renascença à Revolução Científica e aos movimentos pelos direitos civis, não foram obra de um único gênio,
mas o resultado de uma rede de pessoas a partilharem ideias, a se desafiarem e a inspirarem-se mutuamente em direção a uma visão comum. O grande erro que impede muitos visionários de alcançarem seu potencial é o mito do gênio solitário. A nossa cultura adora esta história romântica do inventor que, sozinho na sua garagem, muda o mundo. Embora a solidão seja essencial para a incubação de ideias, esta narrativa ignora as centenas de colaborações, influências e apoios que tornaram essa invenção possível. O erro é acreditar que pedir ajuda é um sinal de fraqueza ou que se eu partilhar a minha grande ideia alguém irá roubar. Este pensamento, nascido do ego e do medo da escassez, leva ao isolamento, à estagnação e à construção de pequenos monumentos pessoais, em vez de grandes catedrais coletivas. Aqui, o ritual do arquiteto para esta semana é o de começar a recrutar a sua equipe. É o mapeamento da equipe de sonho. Pegue o seu projeto master. Olhe para a magnífica catedral que você desenhou. Agora, com humildade, pergunte a si mesmo: quais são as partes desta construção onde eu não sou o mestre pedreiro? Que habilidades ou conhecimentos cruciais me faltam? Crie uma lista das funções que precisa para a sua equipe. Não pense em nomes, mas em papéis. Um mentor que já tenha construído algo semelhante. Um parceiro que seja brilhante com os detalhes que eu odeio. Um apoiador que simplesmente acredite na visão e me mantenha motivado. Agora comece a colocar nomes ou tipos de pessoas ao lado dessas funções. Quem na sua rede atual poderia desempenhar um desses papéis? Quem você admira à distância? A sua tarefa esta semana é dar um pequeno passo para ativar esta equipe. Envie uma mensagem para uma dessas pessoas não para pedir, mas para se conectar e aprender. O objetivo é mudar a sua mentalidade de "eu tenho que fazer tudo sozinho" para "quem são os co-criadores que esta visão está chamando?". A sua visão de legado é um convite, é um chamado magnético para que outras almas que ressoem com a sua música se juntem à orquestra. A sua tarefa como arquiteto não é de assentar cada tijolo, mas de manter a visão da catedral tão clara, tão pura e tão inspiradora que os melhores artesãos do mundo anseiem por se juntar à obra. Repita estas palavras de afirmação. A minha visão é demasiado grande para ser construída por mim sozinho. Eu sou um mestre da cocriação a atrair os parceiros perfeitos para a minha obra. Juntos, nós construímos catedrais. Capítulo 9. A assinatura da alma. A integridade como a fundação de toda grande obra. Cada grande artista tem a sua assinatura, um traço único e inconfundível que autentica a sua obra e declara ao mundo: eu estive aqui. Isto é meu. Para o arquiteto de legado, a sua assinatura não é feita com tinta, mas com caráter. É a sua integridade. Uma catedral pode ter o projeto mais deslumbrante e os artesãos mais habilidosos, mas se a sua fundação for construída com materiais de má qualidade, com mentiras e com pequenos compromissos, ela acabará inevitavelmente por ruir sob o seu próprio peso. A integridade, na sua essência, vem da palavra inteiro. É o estado de ser uno, indiviso. É quando os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações estão em perfeito e ressonante alinhamento com a sua visão de legado e com seus valores mais profundos. Para o arquiteto, a integridade manifesta-se diariamente em honrar a sua palavra, tanto a que dá a si mesmo como a que dá aos outros. Manifesta-se na coragem de dizer não a oportunidades que, embora lucrativas, não estão alinhadas com a sua catedral. Manifesta-se na transparência e na honestidade, mesmo quando se cometem erros. Uma obra construída com integridade possui uma solidez energética que as pessoas conseguem sentir. Atrai confiança, lealdade e os co-criadores certos, pois a sua assinatura da alma diz ao mundo: isto é genuíno, isto é real. A confiança é a moeda mais valiosa em qualquer sistema, seja ele econômico, social ou pessoal. O economista laureado com o Nobel,
Kenneth Arrow, afirmou que, praticamente toda a transação comercial tem em si um elemento de confiança. A integridade é o motor que gera esta confiança. A longo prazo, a reputação de ser uma pessoa de palavra, de ser autêntico e de operar a partir de um conjunto claro de valores é o ativo mais valioso que um arquiteto pode possuir. A neurociência revela que os nossos cérebros estão programados para detectar a incongruência. Quando as palavras de alguém não correspondem à sua linguagem corporal ou às suas ações, o nosso sistema nervoso registra um sinal de ameaça. Agir com integridade cria um estado de congruência que os outros percebem, a um nível subconsciente, como segurança e confiabilidade. O grande erro que leva tantos projetos promissores à ruína é o atalho do oportunismo. As pessoas veem a integridade como um luxo, algo que pode ser temporariamente posto de lado quando surge uma oportunidade boa demais para ser verdade. Elas cortam cantos para poupar custos, exageram a verdade para fechar um negócio, comprometem seus valores por um ganho de curto prazo. Elas pensam que ninguém irá notar ou que podem consertar a fundação mais tarde. O erro fatal não é perceber que cada pequeno ato de desalinhamento é uma fissura na sua estrutura. A confiança, uma vez brechada, é quase impossível de reconstruir na sua totalidade. Elas sacrificam a longevidade do seu legado pela gratificação imediata do seu ego, sem entenderem que a forma como se constrói é tão importante quanto o que se constrói. O ritual do arquiteto para esta semana é o de usar a sua integridade como a sua principal ferramenta de navegação. É o teste do espelho do legado. Da próxima vez que se deparar com uma decisão importante, especialmente uma onde se sinta tentado a tomar um atalho, pare. Respire fundo. Imagine que viajou 20 anos para o futuro. Você é a personificação do seu legado, a versão mais sábia e realizada de si mesmo. Agora, imagine que este seu eu futuro está olhando para você no presente, através de um espelho. Ele está testemunhando a decisão que você está prestes a tomar. E então, pergunte-se a si mesmo: o meu eu futuro estaria orgulhoso dessa escolha? Esta ação é digna da catedral que eu estou construindo? Esta é a minha assinatura da alma? Ouça a resposta que vem do seu centro, do seu coração. A decisão que lhe permite olhar nos olhos do seu eu futuro com paz e orgulho, essa é a decisão de integridade. A sua visão pode ser audaz e as suas habilidades podem ser brilhantes, mas será a sua integridade que determinará se a sua obra resistirá ao teste do tempo. É a qualidade do seu caráter que se infunde em cada tijolo, em cada viga, em cada vitral da sua catedral. A integridade não é muitas vezes o caminho mais fácil, mas é o único que leva a um legado que não só impressiona o mundo, mas que lhe traz uma paz de espírito inabalável. Repita estas palavras de afirmação. A minha integridade é a fundação inabalável da minha obra. Cada ação minha é uma assinatura da minha alma. Eu construo um legado de confiança, autenticidade e verdade. Capítulo 10. Do medo do palco ao chamado da causa. Superando a ansiedade do grande impacto. Você desenhou o seu projeto mestre com clareza. Você reuniu os seus co-criadores e solidificou a sua fundação com integridade. E agora, chegou a hora de subir ao palco, de apresentar a sua grande obra ao mundo. É aqui, no limiar da visibilidade, que um novo e poderoso dragão surge no caminho. O medo do palco. O medo do julgamento, da crítica, do fracasso à vista de todos. A ansiedade de um grande impacto. Este medo pode ser paralisante. Mas o segredo para o superar não é tentar ser mais corajoso. É tornar a sua causa muito, muito maior do que o seu medo. Esta é a transição do medo do palco para o chamado da causa. O medo do palco é egocêntrico. A sua preocupação está inteiramente focada no eu.
Como é que eu vou parecer? O que é que eles vão pensar de mim? E se eu falhar e for humilhado? É a voz do nosso ego a tentar se proteger. O chamado da causa, por outro lado, é transpessoal. Ele muda o foco do eu para o nós e para o serviço. A sua pergunta orientadora transforma-se em: como posso eu servir da melhor forma? Como posso garantir que esta mensagem seja ouvida por quem precisa dela? O que é que a causa exige de mim neste momento? Quando a sua missão se torna mais importante do que a sua necessidade de aprovação, algo mágico acontece. A sua coragem se expande para preencher o espaço que antes era ocupado pelo seu medo. Você deixa de ser um ator a tremer sob os holofotes e torna-se um mensageiro, um canal para algo muito maior. O psiquiatra Viktor Frankl, na sua obra seminal, ensinou que a principal motivação humana é a busca por um sentido, e que este sentido é frequentemente encontrado ao dedicarmos-nos a uma causa que nos transcende. Ele escreveu: o homem só pode encontrar sentido na vida ao dedicar-se a uma causa que o transcende. Esta autotranscendência é o antídoto mais potente para a ansiedade. Quando o nosso foco está no exterior, no serviço, temos menos largura de banda mental disponível para a ruminação e a preocupação autocentrada que alimentam o medo. É uma mudança psicológica fundamental, de um estado de autoconsciência paralisante para um estado de consciência do propósito. O grande erro que mantém tantos arquitetos brilhantes a construir em pequena escala é esperar que o medo desapareça antes de agirem. Eles dizem a si mesmos: eu vou lançar o meu projeto quando eu já não tiver medo. Eu vou partilhar a minha voz quando eu me sentir completamente confiante. Eles esperam para um estado de ausência de medo que nunca chegará. A coragem, por definição, não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar do medo. O erro fatal é acreditar que o objetivo é eliminar o medo. O verdadeiro objetivo é encontrar um porquê tão poderoso, uma causa tão importante para si, que você esteja disposto a sentir o medo e a caminhar com ele. O medo deixa de ser o guarda da sua prisão e torna-se o seu companheiro de viagem, um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto e entrando no território do seu legado. O ritual do arquiteto para esta semana é o de usar a sua causa como a sua âncora. É a ancoragem na missão. Da próxima vez que sentir a ansiedade do grande impacto a surgir, antes de uma apresentação, de um lançamento, de uma conversa crucial, pare. Não lute contra o medo. Em vez disso, feche os olhos e conecte-se com as pessoas que a sua obra se destina a servir. Visualize os seus rostos, sinta os seus desafios, as suas dores ou os seus anseios. Agora, sinta a sua obra a aliviar essa dor, a resolver esse problema, a trazer-lhes uma nova possibilidade. Sinta o impacto positivo que você está criando. E então, faça a si mesmo a pergunta: o bem-estar destas pessoas é mais importante do que o meu desconforto momentâneo? A resposta será quase sempre um sim retumbante. Deixe que este sentimento de propósito e de serviço preencha o seu corpo. Vá para o palco, não por si, mas por eles. A sua missão se torna o seu escudo. A ansiedade que sente perante um grande impacto não é um sinal para recuar. É um sinal de que você se importa. É a prova de que o que você está fazendo é significativo. Não fuja dela. Use-a. Deixe que o chamado da causa seja sempre mais alto do que os sussurros do seu medo. Repita estas palavras de afirmação: a minha missão é maior do que o meu medo. Eu não estou no palco para ser visto, mas para servir. O chamado da minha causa é a fonte da minha coragem. Capítulo 11. O motor do legado. A energia inesgotável do serviço. Qualquer grande projeto, qualquer viagem longa e desafiadora, precisa de uma fonte de combustível fiável. A ambição pessoal, alimentada pelo ego e pela necessidade de validação, é como um combustível de alta competição. Queima com uma intensidade feroz e impressionante, mas esgota-se rapidamente, deixando-nos vazios, exaustos e à procura da próxima dose de aprovação. O serviço, por outro lado, é como a energia solar. É limpo, é silencioso, é sustentável e é inesgotável. Ele não vem do nosso pequeno e limitado tanque de ego, mas sim de uma fonte externa e infinita, a necessidade do mundo e o nosso desejo de contribuir.
Para construir um legado que dure uma vida inteira, precisamos de mudar de combustível. Este é o segredo do motor do legado. A motivação que nasce do ego é finita e frágil. Ela depende de fatores externos que não podemos controlar. O elogio dos outros, o reconhecimento, a conquista do próximo marco. Quando estas coisas falham, a nossa motivação desmorona-se. A motivação que nasce do serviço, no entanto, é intrínseca e infinitamente resiliente. Ela encontra sua recompensa no próprio ato de criar e de contribuir. O foco muda de "o que é que eu estou recebendo por isto?" para "que valor estou criando com isto?" Esta mudança de perspectiva cria um ciclo de feedback positivo poderoso. Quanto mais você serve, mais impacto positivo vê no mundo. Quanto mais impacto vê, mais energizado e inspirado se sente para servir ainda mais. O trabalho em si torna-se o combustível. Esta é a energia que permite ao arquiteto atravessar os inevitáveis desertos da dúvida e as tempestades da crítica. A psicologia moderna distingue entre dois tipos de bem-estar. O bem-estar hedônico, que vem da busca do prazer e da evitação da dor, é fugaz. O bem-estar eudaimônico, por outro lado, vem de viver uma vida de propósito, de significado e de virtude. É um sentimento de realização muito mais profundo e duradouro. O trabalho motivado pelo serviço é uma das vias mais diretas para o bem-estar eudaimônico. Figuras históricas que demonstraram uma resiliência e uma energia sobre-humanas, como Nelson Mandela ou Martin Luther King Jr., não eram movidas por um desejo de fama ou de riqueza pessoal. Elas estavam ligadas a um motor muito maior, a sua dedicação inabalável a uma causa que serviam. O grande erro que leva muitos visionários ao esgotamento é acreditar que a paixão, por si só, é suficiente para o sustentar. As pessoas são aconselhadas a seguir a sua paixão. Mas a paixão, quando é puramente autocentrada, pode ser inconstante. Ela pode desaparecer quando o trabalho se torna difícil, repetitivo ou quando os resultados demoram a aparecer. O erro fatal é não perceber que a paixão só se torna uma força inabalável quando é casada com o serviço. A sua paixão é o quê? Aquilo que você ama fazer. O seu serviço é o porquê. Para quem e por que razão você o faz. Sem um porquê que o transcenda, a sua paixão vacila. Quando o seu trabalho se torna um ato de serviço, mesmo as tarefas mais mundanas ganham um novo significado. Cada tijolo que você assenta faz parte da catedral. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se reconectar com o seu combustível sempre que o seu tanque parecer vazio. É o reabastecimento no serviço. Da próxima vez que se sentir desmotivado, cansado, a procrastinar ou a questionar sua obra, não tente forçar-se a trabalhar mais. Pare. Feche os olhos. Afaste-se por um momento da sua frustração e do seu esforço. E traga à sua mente a imagem clara e sentida de uma pessoa que a sua obra se destina a ajudar. Se o seu legado é escrever, imagine um leitor, anos no futuro, cuja vida foi transformada pela sua mensagem. Se é criar um negócio, imagine um cliente cuja vida se tornou mais fácil e mais alegre por causa da sua criação. Foque-se nessa pessoa. Sinta a gratidão dela. Sinta o alívio ou a inspiração que você lhe proporcionou. Lembre-se de que não se trata de você. Trata-se deles. Deixe que o seu porquê o reabasteça. A ambição do ego é finita. O propósito da alma, quando expresso através do serviço, é infinito. Ao ligar a sua grande obra a um motor inesgotável do serviço, você acessa uma fonte de energia que nunca o deixará ficar mal. Você deixa de ser um trabalhador que se esgota, torna-se um canal que é constantemente preenchido pela própria energia que flui através de você. Repita estas palavras de afirmação. O meu trabalho não é sobre mim, é sobre o meu serviço ao mundo. O serviço é a minha fonte de energia inesgotável. Quanto mais eu sirvo, mais energizado me torno. Capítulo 12. As métricas que importam. Como medir o sucesso de uma vida de significado. A nossa cultura deu-nos um placar muito claro e muito público para medir o sucesso. O saldo da conta bancária, o cargo na empresa,
o número de seguidores nas redes sociais, o tamanho da casa. São métricas fáceis de contar, mas que, como já vimos, são terrivelmente ineficazes a medir a satisfação da alma. O arquiteto de legado, ao decidir jogar um jogo diferente, um jogo maior, entende que precisa de um placar diferente. Ele deixa de medir a sua vida pela largura da sua riqueza e começa a medi-la pela profundidade do seu significado. Hoje, vamos deitar fora a régua do mundo e desenhar as nossas próprias métricas, as métricas que verdadeiramente importam. Aquilo que medimos é aquilo que gerimos. Se a sua única métrica de sucesso for o dinheiro, você irá, consciente ou inconscientemente, otimizar todas as suas decisões para maximizar esse número, muitas vezes à custa da sua saúde, das suas relações e da sua paz. Para construir uma vida de significado, precisamos de medir o significado. As métricas que importam mudam a pergunta de quanto é que eu tenho para como é que eu vivo. Propomos 4 novas métricas para o placar do arquiteto. A primeira é a métrica do alinhamento. Quão frequentemente as minhas ações diárias estiveram em integridade com os meus valores mais profundos? A segunda é a métrica da contribuição. Que valor eu criei para os outros essa semana? Que vidas eu toquei de forma positiva? A terceira é a métrica do crescimento. O que aprendi de novo? Como me tornei uma versão mais sábia ou mais compassiva de mim mesmo? E a quarta é a métrica da paz. Quanto tempo passei num estado de calma e presença, em vez de estresse e reatividade? Esta ideia de usar um conjunto de medidas mais holístico para avaliar o sucesso não é nova. As empresas mais inovadoras do mundo já não se focam apenas no lucro trimestral. Elas usam um Balanced Scorecard, que mede também a satisfação dos clientes, o bem-estar dos funcionários e a inovação, sabendo que estes são os verdadeiros indicadores da saúde a longo prazo da empresa. O arquiteto de legado aplica este mesmo princípio à empresa da sua vida. O filósofo Aristóteles argumentava que o objetivo final da vida humana não era o prazer, mas a eudaimonia, uma palavra grega que se traduz como florescimento humano. Este florescimento, segundo ele, era alcançado através da prática consistente de virtudes como a coragem, a sabedoria e a justiça, métricas qualitativas de uma vida bem vivida. O grande erro da maioria das pessoas é tornarem-se escravas das métricas erradas. Elas perseguem obsessivamente os números que a sociedade lhes disse que eram importantes, sem nunca pararem para perguntar se esses números estavam a fazê-las felizes. Elas sacrificam a sua paz para aumentar o seu rendimento. Elas sacrificam o seu alinhamento para obter uma promoção. Elas sacrificam sua atuação autêntica para seguir um caminho mais seguro. O erro fatal é acreditar que as métricas externas são um reflexo preciso do valor de uma vida. É como julgar a qualidade de uma catedral apenas pela sua altura, ignorando a sua beleza, sua solidez e o sentimento de admiração que ela inspira. Estão otimizando para o jogo errado. O ritual do arquiteto para esta semana é o de começar a usar o seu novo placar. É a revisão semanal de legado. Reserve 15 minutos para si no final de cada semana. No seu diário, escreva suas 4 novas métricas como cabeçalhos: alinhamento, contribuição, crescimento e paz. Para cada uma, reflita sobre sua semana e escreva 1 ou 2 frases. Não se trata de se dar uma nota, mas de observar com compaixão. Esta semana senti-me particularmente alinhado quando eu contribuí ao, eu cresci quando aprendi a, encontrei um momento de paz quando. No final desta reflexão, faça a si mesmo a pergunta do arquiteto. Com base nisso, qual é o pequeno ajuste que eu quero fazer no meu projeto para a próxima semana para melhorar a minha experiência em uma dessas áreas que importam? Esta ritualiza o seu progresso de algo vago para algo consciente, deliberado e mensurável. Aquilo que você mede é aquilo que você valoriza. Ao mudar as suas métricas, você muda o foco da sua vida. Você deixa de ser um jogador reativo no jogo da sociedade e torna-se o mestre do seu próprio jogo. Um jogo onde a pontuação é medida em significado, impacto e paz. E neste jogo, a vitória não está apenas no final, mas em cada passo do caminho. Repita estas palavras de afirmação. Eu meço meu sucesso pela profundidade do meu impacto, não pela altura da minha acumulação. O meu alinhamento, a minha contribuição e a minha paz são minhas métricas verdadeiras. Eu jogo um jogo que vale a pena ganhar. Capítulo 13.
Plantando árvores para netos. A arte de construir para as futuras gerações. Existe um antigo e sábio provérbio que diz: uma sociedade cresce e torna-se grande quando homens velhos plantam árvores cujas sombras sabem que nunca se sentarão. Esta é a essência mais pura da mentalidade de legado, o coração pulsante do verdadeiro arquiteto. O construtor comum foca-se no edifício que ele próprio irá habitar. O arquiteto de legado foca-se na floresta que irá deixar para trás. A sua visão transcende a sua própria e breve existência. Ele não constrói para o aplauso do presente, mas para o bem-estar de um futuro que os seus olhos não verão. Hoje, vamos aprender a nobre e poderosa arte de plantar árvores para os nossos netos. Isto é o que se pode chamar de pensamento intergeracional. É a mudança radical de uma linha de tempo focada na nossa própria vida para uma que abrange múltiplas gerações, tanto passadas como futuras. Esta expansão da perspectiva altera fundamentalmente a forma como tomamos decisões. As nossas escolhas deixam de ser baseadas na gratificação instantânea e passam a ser avaliadas pela sua sustentabilidade a longo prazo. O arquiteto começa a perguntar-se: a forma como estou construindo o meu negócio irá criar um mundo melhor ou mais difícil para a próxima geração? A forma como eu lidar com as minhas finanças está criando uma herança de liberdade ou um fardo de dívida? Este não é um ato de sacrifício, é o ato supremo de mover-se para além do ego, que está inerentemente focado na sua própria mortalidade e alinhar-se com o fluxo eterno da própria vida. Esta sabedoria de pensar a longo prazo é o que está por trás das criações mais duradouras da humanidade. A isto chama-se, por vezes, pensamento de catedral. Os arquitetos e artesãos que começaram a construir as grandes catedrais góticas da Europa sabiam com absoluta certeza que não viveriam para ver sua obra concluída. Eles trabalharam durante décadas com uma dedicação e uma precisão assombrosas, não por glória pessoal, mas por um compromisso com uma visão que os transcendia. Da mesma forma, a grande lei da Confederação Iroquesa, uma das mais antigas democracias do mundo, instrui os seus líderes a considerarem o impacto de cada decisão na 7ª geração futura. Isto não é uma ideia ingênua, é um princípio sofisticado de governação política e ecológica que garante a sustentabilidade. O grande erro da nossa cultura moderna é sua obsessão com pensamento de curto prazo. Somos viciados na gratificação instantânea, nos resultados trimestrais, no ciclo de notícias de 24 horas. Fomos treinados para otimizar nosso prazer presente, muitas vezes às custas diretas do nosso bem-estar futuro e das próximas gerações. As pessoas endividam-se para ter um luxo momentâneo. As empresas esgotam os recursos naturais para mostrar lucro no próximo relatório. Os líderes tomam decisões populares que criam problemas a longo prazo. O erro fatal é não perceber que as fundações mais sólidas são construídas lentamente e com paciência, e que o legado mais valioso é aquele que resiste ao teste do tempo, não o que brilha mais intensamente por um breve momento. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se conectar com essa vasta linha de tempo. É a Carta para a 7ª geração. Encontre um momento de silêncio e reflexão. Imagine que pode escrever uma carta que só será lida daqui a 150 anos pela 7ª geração que se segue à sua. Comece a carta. Querida 7ª geração. Descreva o mundo que você espera que eles estejam a habitar. E depois, a parte mais importante, escreva sobre as árvores que você está plantando hoje para eles.
Essas árvores podem ser literais, mas mais provavelmente são metafóricas. Hoje, eu estou trabalhando para construir uma empresa mais consciente para que vocês tenham um modelo de negócio mais humano. Hoje, eu estou praticando a paciência e a compaixão na minha família para que essa semente de paz possa florescer através das nossas gerações. Este exercício tira você do estresse do cotidiano e conecta você com seu propósito mais profundo e duradouro. A perspectiva de longo prazo é o que separa os amadores dos mestres. Ao começar a pensar em termos de gerações, você se alinha com as forças mais poderosas e criativas da vida. Seu trabalho deixa de ser uma corrida desesperada e torna-se um ato de jardinagem paciente. Você não viverá para ver todas as árvores atingirem sua plena maturidade, mas encontrará uma paz e um significado profundos em saber que, por ter vivido, uma floresta magnífica dará sombra e frutos a muitos que ainda estão para vir. Repita estas palavras de afirmação: eu não construo apenas para hoje, eu planto para o amanhã. As minhas ações são sementes para as futuras gerações. O meu legado é a floresta que eu deixo para trás. Capítulo 14. O efeito cascata do arquiteto. Como seu projeto inspira outros a construir. O impacto de uma grande obra de arquitetura não se limita às paredes do edifício em si. A sua verdadeira e duradoura influência mede-se pelos jovens arquitetos que ela inspira, pelos estudantes que viajam de longe para estudar e pelos cidadãos cuja visão do que é possível na sua cidade é para sempre expandida. Da mesma forma, o seu legado como arquiteto não se resume àquilo que você constrói diretamente com as suas próprias mãos. O seu maior impacto, o verdadeiro efeito cascata, reside na forma como seu projeto inspira outros a tornarem-se, eles próprios, arquitetos. Você não está apenas a construir uma catedral, está fundando uma nova escola de arquitetura para a alma. Este é o poder exponencial do seu legado. O seu impacto não é linear. É viral. Quando você vive com coragem, alinhado com o seu propósito e a serviço de uma causa maior, você torna-se um exemplo de possibilidade vivo e respirante. Você mostra àqueles que o rodeiam o que é possível para eles. O seu sucesso, quando nasce de um lugar de integridade e serviço, não cria inveja, ele cria permissão. A sua coragem em enfrentar os seus medos não intimida os outros. Ela convida-os a serem mais corajosos. O seu legado vivo torna-se um catalisador. As pessoas que são tocadas pela sua obra, pelo seu entusiasmo, pela sua mensagem, não se tornam necessariamente suas seguidoras. Em vez disso, elas são ativadas. Elas são inspiradas a pegar nas suas próprias ferramentas, a encontrar a sua própria intercessão sagrada e a começar a construir os seus próprios legados. Este é o verdadeiro crescimento exponencial. Não o que você faz, mas o que os outros são inspirados a fazer porque você viveu a sua verdade. Esta dinâmica é o coração da teoria da aprendizagem social do psicólogo Albert Bandura, que postula que aprendemos e somos motivados através da observação e da modelagem do comportamento dos outros. Ao construir seu legado de forma autêntica, você torna-se um modelo poderoso de um novo paradigma de sucesso. Um que é baseado no propósito e não apenas no lucro. As pessoas aprendem com o seu exemplo que uma vida assim é possível. No mundo digital, vemos isto constantemente com a forma como as ideias se espalham. Um único ato de bondade, uma única ideia inspiradora pode tornar-se viral, espalhando-se exponencialmente através de uma rede impactando milhões, muito para além do alcance do seu criador original. O seu legado, quando é autêntico e serve uma necessidade genuína, tem o potencial de se tornar uma ideia viral na consciência humana. O grande erro que limita o impacto de muitos visionários é o foco no controle. Eles querem controlar a sua mensagem, a sua narrativa, a forma como o seu trabalho é percebido e continuado depois que eles partirem. Eles têm medo de que outros distorçam a sua visão ou roubem o seu crédito. Este desejo de controle
nascido do ego, sufoca o efeito cascata. Um verdadeiro arquiteto de legado sabe que a sua obra, uma vez lançada ao mundo, já não lhe pertence. Ele a entrega. Ele confia que a semente que plantou irá crescer de formas que ele não pode prever nem controlar, e que outros jardineiros, inspirados pela primeira árvore, virão para cultivar, enxertar e espalhar a semente mais longe ainda. O erro é tentar ser o dono da floresta em vez de se contentar em ser o humilde e corajoso plantador da primeira árvore. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar um catalisador consciente. É o ritual de passar a tocha. A sua missão não é focar-se apenas na sua própria construção, mas em identificar e encorajar outro arquiteto em ascensão. Pense em alguém na sua vida, um colega mais jovem, um amigo, um artista que admira, que tenha um dom ou uma paixão que o inspira. A sua tarefa é dar um pequeno passo deliberado para passar a tocha. Pode ser um ato simples como enviar uma mensagem que diz: "Eu tenho observado o teu talento para talento específico e acredito genuinamente que tens algo de muito especial para oferecer ao mundo." Pode ser partilhar um recurso ou fazer uma apresentação. O objetivo é mudar a sua energia de "como posso eu avançar?" para "como posso eu elevar e ativar os outros à minha volta?" Este ato de empoderamento é a forma mais direta de iniciar conscientemente o seu efeito cascata. O seu legado não é um objeto estático que você deixa para trás. É um organismo vivo que cresce, evolui e se multiplica através das vidas que você toca. A medida final do seu sucesso como arquiteto não será o tamanho do edifício que você construiu, mas o número de outros arquitetos que você inspirou a começar a construir as suas próprias catedrais. Repita estas palavras de afirmação. O meu legado multiplica-se por aqueles que eu inspiro. O meu sucesso não diminui os outros. Ele dá permissão para eles brilharem. Eu sou um catalisador, a inspirar uma geração de arquitetos. Capítulo 15. A obra-prima. A paz profunda de uma vida de contribuição. Nós viajamos juntos da ambição pessoal à missão transpessoal. Despertamos o arquiteto, desenhamos o nosso projeto mestre e dedicamo-nos a uma causa maior. E agora, aqui estamos, no final da nossa jornada juntos, a contemplar a recompensa final. Qual é o prêmio por uma vida dedicada a construir uma catedral em vez de apenas assentar tijolos? Não é a fama, que é fugaz. Não é a fortuna, que é apenas uma ferramenta. A recompensa final, a verdadeira obra-prima, é um estado de ser. É a paz profunda, serena e inabalável que só pode ser encontrada numa vida de contribuição significativa. Esta paz não é o fim da viagem, é a própria atmosfera da sua nova casa. Esta paz profunda, a joia da coroa do arquiteto, nasce de 3 fontes cristalinas. A primeira é o alinhamento. É a ausência total de conflito interno que advém de saber que as suas ações diárias são uma expressão autêntica dos seus valores mais profundos. A sua alma pode finalmente descansar, pois já não está em guerra consigo mesma. A segunda fonte é a conexão. É o sentimento de ser uma parte valiosa e integrante de algo muito maior do que o seu pequeno eu. A solidão existencial do ego dissolve-se na certeza de que a sua vida está a contribuir para a grande teia da humanidade. A terceira fonte é o desapego. É a libertação da necessidade de validação externa. Quando a sua maior recompensa vem do próprio ato de servir e de criar, a crítica e o aplauso do mundo perdem o seu poder sobre si. Esta paz é a verdadeira riqueza. O psicólogo Erik Erikson, nos seus estágios de desenvolvimento psicossocial, identificou a principal tarefa da meia-idade como o conflito entre a generatividade e a estagnação. A generatividade é o impulso de criar ou nutrir coisas que irão sobreviver a nós, seja através da mentoria da próxima geração, da criação de uma obra duradoura ou da contribuição para a sociedade. Alcançar com sucesso este estágio leva a sentimentos de utilidade e de realização. Falhar em fazê-lo leva à estagnação e a uma sensação de vazio. O caminho do arquiteto
é o caminho da generatividade. A filosofia budista também fala de mudita, a alegria simpática, a capacidade de sentir uma alegria genuína pelo sucesso e bem-estar dos outros. Uma vida de contribuição é um exercício constante de mudita, que gera uma felicidade que não depende das nossas próprias circunstâncias, mas que se alimenta da felicidade que ajudamos a criar no mundo. O grande erro que leva tantas pessoas a chegarem ao fim das suas vidas com um sentimento de arrependimento é o de adiarem o seu propósito. Elas vivem décadas numa vida de desalinhamento, a dizer a si mesmas, um dia, quando eu me reformar, quando eu tiver mais dinheiro, então irei finalmente fazer o que eu amo e contribuir. Elas tratam o seu legado como uma sobremesa a ser comida no final de uma refeição que detestaram. O erro trágico é não perceber que o propósito e a contribuição não são o destino, são o caminho. É a própria prática diária do serviço que gera a paz que elas tão desesperadamente procuram. Elas sacrificam o presente, a única coisa que realmente possuem, por um futuro idealizado que talvez nunca chegue. O nosso ritual final como arquitetos não é sobre planejar o que fazer a seguir, mas sobre integrar e apreciar a jornada. É a revisão do arquiteto satisfeito. No final de cada dia, reserve 2 minutos. Feche os olhos. Em vez de se focar na sua interminável lista de tarefas para amanhã, faça a si mesmo 3 perguntas sobre o dia que passou. Primeira, hoje, de que forma pequena é que a minha catedral avançou? Pode ter sido uma pequena decisão alinhada, uma palavra de encorajamento a um colega, uma linha que você escreveu. Segunda, hoje, quem foi que eu servi com a minha energia? Terceira, onde no meu dia eu senti um vislumbre desta paz profunda de propósito? Traga este sentimento de satisfação para o seu coração. Sinta-o no seu corpo. Não é a euforia da vitória, mas a paz serena do artesão que fez um bom dia de trabalho na sua grande obra. Esta prática treina-o a encontrar a realização no processo, não apenas no resultado. A jornada do arquiteto é a maior aventura que um ser humano pode empreender. É a transição de uma vida de acaso para uma de design, de uma de ego para uma de alma, de uma de acumulação para uma de contribuição. A sua obra-prima não é a catedral que você constrói no mundo, mas o arquiteto sereno, realizado e em paz que você se torna no processo. Repita estas palavras de afirmação. A minha obra-prima é a paz que sinto ao viver o meu propósito. Eu não construo para alcançar a paz, eu construo a partir da paz. A minha vida de contribuição é a minha maior realização.